E aí, pessoal, ontem saiu o edital da PM São Paulo e, como você já sabe, vai ter provas em diversas capitais pelo Brasil. Uma delas é Recife, que é aqui em Pernambuco, é onde eu estou gravando um vídeo, é de Caruaru, mas eu vou fazer essa prova lá em Recife. Não trouxe vídeo ontem porque eu queria trazer realmente um conteúdo para vocês. Não queria simplesmente vir e falar que saiu o edital, as matérias são essas e tudo mais. Pensando nisso, trouxe aqui bastante conteúdo para vocês, inclusive na descrição do vídeo tem edital verticalizado de graça e o planejamento de estudos, a tabela para você baixar e já conseguir ir seguindo, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o planejamento de estudo, o cronograma por semanas e por etapas, que a gente sempre faz aqui no projeto. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O que vocês estão vendo aqui na tela já é a área do aluno, para quem for adquirir o planejamento de estudos da PM São Paulo, e é basicamente o seguinte: em até 90 missões, no caso, você vai ter 90 missões aqui para poder seguir. Eu vou baixar aqui o material para vocês irem vendo. Semana 1, pronto. É só clicar aqui e já faz o download ou não, que vai abrir aqui do lado e você faz a opção de baixar ou não o material. Bom, nossas matérias são essas aqui, certo? Eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre elas e sobre a distribuição. E aqui eu vou mostrar para vocês o planejamento tabelado de estudo e o planejamento em ciclos, como vocês já estão vendo aqui agora. Como é esse planejamento em ciclos? Quando você está lendo um livro, por exemplo, você lê um livro, você parou em determinada página. Quando você parou nessa página, quando você for retornar à leitura, você vai voltar de onde? De onde parou. Então é assim que continua. A ideia do ciclo de estudos é essa. Eu vou ter uma missão para ser seguida, no caso a missão 01. Está aqui na tela para vocês. A missão 01 é estudar português. Qual assunto em português? Classe de palavras, esses assuntos. E aqui tem algumas dicas para você conseguir estudar esses assuntos com qualidade. Terminei esses assuntos, o que é que eu vou fazer na sequência? Vou para a segunda missão. E assim você vai, missão por missão. A distribuição que eu coloquei nessas missões foi a seguinte, ó. Grau de prioridade por matéria. Cadê, ó? Tabela de estudo. Aqui você vai baixar a tabela. Assim que baixar a tabela aqui, ó, você vai ter uma noção da sequência. Todo o planejamento de estudos daqui, tá vendo, ó? Missão 01, português, missão 02, história, a missão 03, matemática. Toda essa sequência é a mesma sequência daqui, ó. Caso você queira fazer tabelada, você vai estar português, história, dia 1. Por que tem esses espaços em branco aqui, ó? Esse espaço em branco é para caso você não consiga concluir a missão naquele dia. Aí você faz o seguinte, ó. Você pode colocar uma missão que você, alguma matéria que você tem dificuldade, por exemplo, eu não sei o que é redação, não estudei redação ainda, então você vai colocar a redação aqui, ó. Porque a redação você vai estar estudando aqui no domingo, ó, no dia 7, por exemplo. Então você vai estar estudando no dia 7 a redação, mas você pode muito bem colocar aqui no dia 1 também. Vai ficar dia 1 e 7. Ou se não, pega a redação e coloca aqui no dia 4. Eu coloquei esses espaços em branco porque nem sempre a gente consegue estudar do jeito que gostaria. Por exemplo, hoje eu ainda não estudei, mas eu tenho aqui 4 matérias para estudar hoje. Caso eu não consiga estudar essas 4 matérias hoje, o que é que eu vou fazer? Vou estudar o que for possível, missão 1, missão 2, por exemplo, e amanhã eu continuo 3 e 4. Isso vai atrapalhar meu planejamento de estudos? Vai. Mas é melhor ter uma sequência do que estudar do que simplesmente estudar o que der e quando der. Então, eu acho essa estratégia bastante promissora. Ela vem dando muito certo nos concursos. Temos vários alunos que já conseguiram passar utilizando essa metodologia. Eu, inclusive, consegui passar. Então, você também vai conseguir. É só seguir o passo a passo aqui, beleza? Então, você vai ter aqui, ó, português e história. Aí aqui a missão é uma missão vaga, por exemplo, caso você queira seguir tabelado. Quando for no dia 2, você vai estudar matemática, geografia e informática. Quanto tempo? Vejam, o tempo é você quem vai dizer. Eu não sei qual a sua carga horária de trabalho por dia. Eu não sei se você tem um dia todo disponível. Então, caso você tenha um dia todo disponível, eu não vejo também necessidade de fazer 5, 6 matérias por dia. Sendo que você tem aqui, seguindo esse passo a passo, se você seguir do jeito que está aqui, em 30 dias você consegue fechar o edital. 30 a 35 dias. Por quê? Porque no planejamento eu coloquei o seguinte, ó. Vai ter algumas missões, na verdade, a partir da segunda semana. A partir da segunda semana vai ter algumas missões fantasmas. Como assim? Vai estar aqui a matéria, né, de informática e eu vou colocar aí embaixo. Utilize esse tempo para colocar em dia o que você ainda não viu sobre esse assunto de informática ou faça questões. Porque a gente está com o edital aberto. Não é tempo de ler teoria e ver tudo mastigadinho, não. Você tem que fazer, conhecer a banca. E a banca VUNESP é um ótimo banco. Você simplesmente vai conhecer a metodologia de trabalho dela e te assimilar. Você vai colocar ali português. Meu conselho para português. Todos os dias, no mínimo 10 questões. Colocar ali, ó, que concurso, português, 10 questões, sem filtrar o conteúdo, VUNESP. Acabou-se. Faz todas as 10 questões por dia, você conhecendo a banca.
independente se tem português ou não no cronograma. Por mais que português seja a matéria mais importante, se não me engano são 25 questões, eu até anotei aqui, é um concurso bem diferente. Não, são 20 questões só de português, 15 de matemática, 15 de história e geografia ali, conhecimentos gerais são os dois, né? Informática 5 e administração, que na verdade é direito constitucional, apenas 5. Ou seja, informática e direito constitucional são as piores matérias a serem estudadas nesse concurso, porque o custo-benefício é muito baixo. Porém, você vai deixar em branco? Não, não vai. Então, você vai estudar com expertise. Você vai pegar o tópico a ser estudado. Aqui eu tenho que dizer não, eu vou te dizer a matéria, o assunto que você vai estudar e o tópico específico. Você chega aqui, ó, e vai estudar isso aqui, preferencialmente via questões, porque essas questões aqui são bem fáceis. Como eu já disse aqui, ó, esses assuntos são mais fáceis de tal. Então a gente começa pelo mais fácil e vai depois aprofundando o conhecimento, certo? E aqui você vai todo o planejamento, você vai seguindo na sequência, e a partir da segunda semana vai começar, na verdade, já começou aqui na primeira semana, mas a partir da segunda começam as revisões cumulativas. O que seria isso? Na medida que você vai avançando no etal, você vai voltando. Então você está estudando aqui direito constitucional, direitos e garantias individuais. Finalizou esse assunto. Qual é o próximo? Partidos políticos. Então você vai lá e pula para partidos políticos, mas você tem que ter contato com o que veio anteriormente, que é os direitos e garantias fundamentais, que sem dúvidas vai ser das 5 questões aí, eu acredito em umas 3 só desse assunto. Por quê? É o mais importante. É o mais importante, então, e só tem 5 questões. Então é importante que o policial militar saiba os direitos e garantias fundamentais, ao invés de composição da administração pública, por exemplo. Não tem tanta serventia assim para critérios de prova. Então, com certeza, quando for estudar, tem que ter aquele negócio do, como se diz, direcionamento vocacionado ali para a questão, beleza? Por quê? Se eu estou fazendo questão de polícia, então eu tenho que imaginar como seria um examinador fazendo questões para a polícia, porque é isso que vai ser cobrado um dia, certo? Então, tá aqui todas as matérias que tem que ser para ser estudadas na prova da PM São Paulo, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o etal verticalizado da prova PM São Paulo também. Tá aqui em primeira mão o etal verticalizado da PM São Paulo, lembrando que esse conteúdo também está de graça logo aqui embaixo na descrição. Então, assim que finalizar esse vídeo, deixa aqui seu comentário o que você achou do vídeo e já vai baixar também para você ter o controle. Para que serve o etal verticalizado em si? Ele serve para você ter o controle daquilo que você vai estudar. Então, quando você estiver estudando aqui português, vou colocar aqui um zoom. Hoje é dia de crase, por exemplo. Então você vai encontrar aqui o assunto de crase a ser estudado e vai colocar aqui ao lado o tempo que você estudou, a data. Vou colocar aqui, ó, a data e a modalidade, porque aqui tem o PDF, pronto, aqui, ó, PDF, aula e resumo concurseiro. Aqui é caso você faça o seu próprio resumo, já tenha escrito, então você coloca aqui a data ou simplesmente um checkzinho aqui para ficar ok. Terminou isso, vai para o próximo assunto. Aqui você tem um controle melhor do que vai ser estudado e assim consegue desenvolver bem todos os assuntos. Agora nós vamos conversar sobre o conteúdo programático do que é esse edital da PM São Paulo. Não é um edital tão extravagante assim, somente em matemática que deu uma pesadinha aqui, porque está um edital bem completo em matemática. Então quando você estiver estudando, tome muito cuidado com a matemática básica, porque é uma matemática básica que está aqui. Então, isso aqui vai ser a diferença, é sempre matemática. E são 15 questões, né? Ponto. 15 questões aqui, somente de matemática. Com isso aqui você já vê a importância dessa matéria. História Geral do Brasil. Aqui é só para fazer um susto, porque está muito tranquilo. Não é essa história toda. Assim, é grande o conteúdo em si, mas se você fez um bom ensino médio aí, ou pelo menos se interessou em buscar esse tipo de conteúdo durante o estudo, por exemplo, meu ensino médio foi uma porcaria, mas eu gostava muito de história. Então com isso aqui eu aprendi bastante. E durante o cronograma tem várias dicas e vídeos específicos para você desenrolar bem o conteúdo. Então você vai lá e clica no link que eu já deixei de descrição lá e já vai diretamente para uma aula no YouTube para você assistir algumas aulas de história que são bem pertinentes. Mas se você simplesmente colocar no YouTube história, sei lá, aqui Revolução de 30, vai com certeza aparecer um bocado de aula interessante com milhões de visualizações. Inclusive você vai ali, ó, assiste e consegue aprender. O que é que você faz na sequência? Questões. É isso aí. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que reinventar. É literalmente questões. É questões a exaustão para poder entender o critério de cobrança da banca e realmente chegar bem na prova. Por quê? Antes você competia somente com São Paulo. Agora você está competindo basicamente com o Brasil todo. Então, o cara que é de Recife e tem família em São Paulo, ele quer ir para São Paulo porque é um bom lugar para se viver, ele vai fazer essa prova com tudo. Vai fazer a prova lá e a mais fácil ele se vira para poder fazer lá em São Paulo.
Mas muita gente que simplesmente não ia fazer essa prova, por exemplo, eu não ia fazer para São Paulo, fazer a prova da PM e voltar para cá, para depois voltar para fazer outras etapas. Para mim não tem interesse algum da minha parte, não tem interesse algum em gastar todo esse dinheiro que eu nem tenho. Então, agora foi muito mais fácil eu ir simplesmente daqui para Recife, eu vou gastar o quê? Uns R$ 50 e volto. Pronto, já faço a prova. Aí caso passe e eu veja que tem um interesse de assumir e tudo mais, a depender da posição, aí eu procuraria buscar, mas não é o meu caso. Por quê? Eu já estou aqui em Pernambuco e não pretendo sair daqui. Então, mas caso fosse minha situação, seria essa. E agora que você tem concorrência com o Brasil todinho, praticamente, você tem que fazer por onde. Então você tem que ganhar tempo e fazer muitas questões para conhecer a banca, certo? Bora lá, continuando. Geografia geral do Brasil. É menor ainda, é mais fácil ainda, bem tranquilo. Pronto, na época que eu estudei para PRF, isso aqui é basicamente geopolítica. Dá uma olhadinha ali, é bem interessante, eu gostava bastante de estudar esse assunto. Então, quando eu for revisar, vai ser bem interessante. Se bem que essa prova da PM de São Paulo, para mim, eu vou fazer somente a critério de experiência, porque já tem várias provas aqui em Pernambuco, por exemplo, vai ter GCM em Olinda, que vai ser muito próximo. Aí vai ter GCM em Belo Jardim, que é uma cidade próxima aqui da minha também. Então, para mim, não tem tanto interesse assim em direcionar para PM em São Paulo. Mas para você que está vendo esse vídeo até agora, com certeza tem interesse nesse concurso. Então, veja o que é melhor para você. Eu não posso dizer o que é melhor para você. Ah, São Paulo é bom, São Paulo é ruim, não. Depende totalmente de você aí. Então, ó, edital de informática, muito tranquilo. Bom, essa parte aqui eu consigo aproveitar 100% porque eu já estudo tudo isso. Tirando essa parte aqui que é específico 2010. Ao meu ver, isso aqui é um erro, porque a gente está na versão bem mais atualizada ali, 319, se eu não me engano. Esqueci agora a nomenclatura, mas 2010 está bem ultrapassado. E ele pediu tudo 2010. Word, Excel e PowerPoint. Acabou-se. Correio eletrônico, muito tranquilo. Internet, mais tranquilo ainda. Tanto é que eu peguei esse assunto primeiro e joguei lá no cronograma. Noções de administração pública, que na verdade não é administração, é direito constitucional. Então o que é que eu faria para estudar direito constitucional para essa prova? Lembrando que são somente 5 questões. Então, custo-benefício é terrível. Essa matéria é terrível mesmo. Então a gente tem muitos assuntos aqui a serem estudados. Ó. A gente tem basicamente o direito constitucional bem padrão de polícia, tá aqui bem suave. Eu estudaria a parte de direitos e garantias fundamentais, aqui do título top 1.1, vou marcar aqui para vocês. Então tá aqui, ó. Eu estudaria tudo isso aqui. Pronto, vou marcar aqui, amarelo. Eu estudaria a parte de segurança pública. E pronto. Pronto aqui do título, pronto aqui, dessa galera aqui. Pronto, estudaria isso. Por quê? Desses tópicos que eu marquei, pelo menos 3 questões vai ter. De certeza aqui, pelo menos 3 vai ter. Porque o resto é a Constituição do Estado de São Paulo, que vai ser uma imitação ali da parte da Constituição Federal. Então dá para desenrolar. No final do cronograma eu coloquei umas dicas para vocês seguirem. E tem a parte aqui de lei federal, que dá para dar uma estudada também, que é o texto de lei. Você consegue várias aulas disso na internet de graça. É só colocar isso aqui no YouTube que vai ter pelo menos ali umas 10 aulas. Você escolhe a melhor, de preferência que tenha mais visualização, porque vai ter mais engajamento, então você consegue aprender muito pela galera que está lá também, comenta e tudo mais. Sempre fiz isso e sempre dá certo. E aqui o decreto também dá para estudar de forma tranquila. Veja, é isso aí, acabou o edital. Somente com isso aqui, são poucas matérias, a gente tem ali português, matemática, história, geografia, informática administrativa, ou seja, 6 matérias. São 6 matérias aqui para serem estudadas. Claro que tem a redação também. A redação você tem que dar uma forçada maior, que você vai utilizar aqui as atualidades. Mas, tirando isso, a gente encerra por aqui esse vídeo de análise do edital com material gratuito. Então, clica aqui embaixo na descrição que você vai baixar o edital verticalizado, o plano de estudo tabelado, e caso você queira esse planejamento todo detalhado, também vai estar aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. Valeu!